Ei, bom dia. Bom dia, 2.4. Bom dia. Vocês estão animados? Então sim, a gente percebeu. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Cadê seus irmãos? Tudo por aí, né? Tem um monte. Eu queria que a gente pudesse abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, Magabogum, Marcos capítulo 12, Magabogum, Ship Ija, Mark chapter 12, versículos 41 a 44. 41절서부터 44절까지, verses 41 to 44. Marcos 12, 41 a 44. Gastem 2 minutos para ler. É uma história bem conhecida. Eu já falei sobre essa história uma vez. Hoje eu queria relembrar algumas coisas. Então, gaste alguns momentos fazendo a leitura, por favor. Marcos 12, 41 a 44. A Bíblia nos diz assim nessa manhã: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém. Esses dias eu vi um vídeo na internet que uma empresa falsa criava uma entrevista de emprego falsa. E não era uma entrevista presencial, o cara não tinha que estar lá. Era tudo via webcam, tudo via, sei lá, Skype ou alguma coisa. Né? E todos estão preparados, está lá o entrevistador, está a pessoa sentada, então o entrevistador começa a falar as exigências do trabalho, as condições de trabalho, e elas são quase desumanas, são desrespeitosas. As condições de trabalho eram impossíveis de serem cumpridas, você não podia ter descanso, você não tinha descanso, você não tinha hora do almoço, hora do lanche, hora do jantar, hora de dormir o mínimo 6 horas por noite, o mínimo exigido também estava fora de cogitação. Na maior parte do tempo, as pessoas iam ter que trabalhar em pé, elas não podiam sentar. Aí as pessoas começaram a olhar para o entrevistador e falar, fazer umas caras tipo, cara, isso é muito absurdo. Que história é essa? Que emprego é esse? Mas o pior foi quando o cara falou o salário que eles iam pagar para essa pessoa. 0. Eles não iam pagar nada.
pagamento para eles ia ser zero. Eles iam trabalhar que nem uns condenados, não iam descansar, trabalhar 24 horas por dia e todos os dias da semana e não receber nada. Nessa hora, os caras começaram a ficar nervosos e assustados e perguntavam: vocês estão loucos? Quem é que vai querer entrar num emprego desse? Quem é que vai querer embarcar numa insanidade dessa? Não existe nenhuma pessoa tão louca nesse mundo capaz de fazer isso, de querer entrar nisso. E antes das pessoas começarem a ficar bravas, o entrevistador diz: aí que você se engana. Algumas pessoas embarcaram nessa jornada. Algumas pessoas se dispuseram a trabalhar nessas condições absurdas, desumanas e injustas. Algumas pessoas, sim, por livre e espontânea vontade, trabalham e trabalham muito para o bem dos outros. Algumas pessoas trabalham cumprindo todas essas exigências, mas com muito amor e com muito prazer. Aí as pessoas começaram a perguntar: mas quem? O entrevistador diz: as mães. As mães. E quando o entrevistador diz as mães, todos ficam paralisados, todos ficam pensativos, porque talvez essa breve e inesperada reflexão fizeram eles lembrarem da sua mãe, daquela que foi capaz de entregar o seu tudo, o seu todo, para criá-los, para vê-los bem, crescidos e saudáveis. Queridas mães do time de Deus, feliz Dia das Mães. Muito obrigado por aceitar esse emprego tão desumano, tão injusto. Obrigado por nos criar tão bem. Obrigado por entregar o seu todo, para que nós pudéssemos conhecer a Jesus. Que Deus te abençoe profundamente. Mas a história que a gente leu hoje, eu não contei essa historinha nada a ver, tem a ver com o que acabei de falar, com a entrevista, a passagem de hoje, tem algumas semelhanças com tudo isso. Jesus voltou ao templo em Jerusalém. E ele entrou no pátio dos gentios. No pátio dos gentios é onde ficavam aqueles comerciantes, aqueles cambistas, que ele expulsou na última vez que ele esteve lá. Aí como Jesus viu que estava tudo mais ou menos em ordem, ele avança e ele entra num outro pátio, chamado o Pátio das Mulheres. No pátio dos gentios, qualquer um podia entrar. Mas no pátio das mulheres, só judeus, homens e mulheres podiam entrar. E era nesse pátio onde estavam os gasofiláceos. Meu Deus, o que é gasofiláceo? É de comer? Não, não é de comer. Gasofilácio eram as caixas onde eram colocadas as ofertas. E elas tinham um formato cônico assim, ó. Para quê? Para evitar a ação dos ladrões. E tinha um monte de caixas. Tinham 13 caixas no total dentro do templo, dentro desse pátio. E cada uma era identificada com uma letra do alfabeto hebraico. Para quê? Para ajudar aquele que estava contribuindo a identificar para onde ia ser usada a oferta que ele estava dando. Ou para incenso, ou para, sei lá, outras coisas que o templo precisava. Então Jesus, ele chega nesse lugar, no pátio, então ele procura um lugar para se sentar. Ele começa a se acomodar da melhor maneira possível, de forma que ele pudesse ter um ângulo de visão geral, para poder observar as pessoas que vinham trazer as ofertas. E Jesus percebeu que muitos passaram por ali. Uma multidão passava por ali e colocava as suas ofertas. Mas Jesus também notou que muitos ricos vinham com as suas mãos cheias de moedas e colocavam nas caixas de ofertas. E quando as moedas batiam no fundo da caixa, o barulho que elas faziam, o muito barulho que muitas moedas faziam, deixavam os ricos orgulhosos. Eram como se fossem trombetas anunciando o quanto eles eram ricos, o quanto eles contribuíam para o templo, o quanto eles contribuíam para Deus. Imagina um monte de moeda caindo toda ao mesmo tempo, como se fosse uma música, como se fosse uma sinfonia. Uma sinfonia a Deus? Não! Uma sinfonia aos seus próprios egos, ao seu próprio orgulho. Uma sinfonia que anunciava que eles eram bons. Uma sinfonia tocada para satisfação própria. Uma sinfonia tocada para que eles fossem reconhecidos por homens. Uma sinfonia tocada pela orquestra
do muito. O que é a orquestra do muito? É do que eu sou muito. Eu posso ser tudo isso. E eu coloco tudo isso nessa caixa de ofertas. E o barulho que Monte Moeda faz é minha orquestra. E ela mostra para as outras pessoas o que eu sou. Mas mesmo passando por ali diversos homens ricos, eles não conseguiram capturar a atenção de Jesus. Jesus não estava interessado nos seus bolsos cheios, não estava interessado no trelintar das moedas dentro da caixa. Jesus ali parado, ele olhava o coração das pessoas. Ele olhava o coração das pessoas que ofertavam, davam oferta no templo. E o que ele percebeu? Que o coração de todos esses eram iguais. Eram vazios. Eram cheios de vaidade. Sabe o que significa vaidade, literalmente? Vazio, inutilidade. O coração deles era vaidoso, era inútil. O coração deles estava cheio de si próprio. As ofertas que os ricos davam não eram para Deus, mas eram para si próprios. Para quê? Para serem reconhecidos, para serem notados, para que as pessoas os admirassem. As ofertas que os ricos colocavam, a orquestra que as moedas faziam, era para os próprios ricos. Não eram para Deus coisa nenhuma. E olha, o coração deles jamais vai ser preenchido por Deus, porquanto estão cheios de si próprios, estão cheios de orgulho, estão cheios de um ego inflado, orgulhoso. No fundo, os ricos são eruditos de si mesmos. Eles são hedonistas de carteirinha. Hedonistas de si mesmo, que se satisfazem ao ouvir o reconhecimento das pessoas. Mas sabe, quando a gente escuta essa historinha, a gente escutou essa narrativa, a gente tem que fazer algumas perguntas para nós mesmos. Não somos nós assim também? Toda hora deixando a orquestra do muito, a orquestra que mostra o quanto somos bons, tocar por muito tempo. Não somos assim como esses ricos que queremos ser notados. Queremos que as pessoas nos olhem, nos admirem, vejam o nosso exterior. Mas que no fundo, somos vazios de Deus. E porque somos vazios de Deus, somos miseráveis. E talvez para disfarçar essa nossa miséria, nós queremos ser notados pelas pessoas, nós queremos ser levantados, carregados nos ombros, queremos ser aclamados, queremos ser poderosos, queremos chamar a atenção, queremos ser reconhecidos. E sabe aonde? Aqui dentro da igreja. Queremos mostrar às pessoas de dentro da igreja o quanto somos cristãos, o quanto somos espirituais. Nós queremos dar às pessoas e dar a Deus, colocar na caixa de oferta a nossa casca. Nós queremos dar o nada do muito. Não somos como eles, que oferecemos a Deus o nosso exterior. Oferecemos e mostramos às pessoas o quanto somos bons, deixando a orquestra do muito tocar longas sinfonias em nossa própria satisfação. Em 2002 eu fui morar nos Estados Unidos, né? E eu tinha um amigo meu que ele morava lá. O sonho dele era comprar um carro, era comprar uma BMW, eu lembro até hoje. O sonho do cara era comprar uma BMW e modificar, fazer um tuning com ela, modificar o carro. Então o que esse cara fez? Ele trabalhou muito, de verdade, o cara trabalhava muito. Ele trabalhou muito, o cara fez um monte de hora extra, o cara fez um monte de freelance, um monte de bico. E ele juntou dinheiro suficiente para poder comprar a BMW dos sonhos dele. E juntou mais dinheiro, trabalhou tudo de novo, fez tudo de novo para conseguir para modificar o carro, colocar umas rodas bonitas, colocar um body kit, negócio que melhora a aerodinâmica, nem sei o que é isso, colocar um som legal. E ele trabalhou como se ele fosse comprar o carro, outro carro, porque o preço disso era quase o preço do seu carro. Mas ele conseguiu comprar tudo, ele realizou o seu sonho. Mas um dia, ele falou, eu trabalho muito, eu não tenho como aproveitar o meu sonho, eu não tenho como sair por aí, eu não tenho tempo de sair com o meu carro para as pessoas verem. Então o que ele fez? Ele saiu do emprego.
ele decidiu aproveitar ao máximo o seu sonho. Então, toda noite ele ia para as ruas, ele parava o carro em alguns lugares estratégicos para as pessoas olharem, admirarem, olharem como o carro dele era perfeito. Mas teve um problema. Como ele parou de trabalhar, o seu dinheiro começou a minguar. Chegou uma época que ele não tinha dinheiro nem para colocar gasolina no carro. Ele não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. E foi nessa época que um dia a gente foi sair, eu fui sair com ele numa época dessa. Eu tinha uma moto, e eu andava de moto, né? E ele chegou, acho que de carona, eu falei, cadê teu carro? Ah, não, ele está em casa. Então ele não conseguia sair com o carro e ir para onde ele quisesse, porque ele não tinha gasolina o suficiente para isso. O carro dele não conseguia mais cumprir a função primordial para o qual o carro existe, que é levar as pessoas para lá e para cá, para qualquer lugar. Então o carro dele era, no fim, o carro dele era muito bonito. O carro exteriormente era perfeito. Você olhava o carro e falava, meu, esse carro é lindo. Esse carro é muito louco. Mas não tinha uma gota, um pingo de gasolina que o fizesse funcionar. Não existia possibilidade do interior fazer alguma coisa, porque estava vazio. O carro era lindo por fora, perfeito por fora, mas era só por fora. E a gente tem que pensar se a gente não é como esse carro do meu amigo, que é lindo, perfeito, vistoso por fora, tão cristão, tão espiritual, mas que não tem um pingo de gasolina dentro de si, que se diz ser cristão, mas no fundo, é um miserável, porque não tem a presença de Deus em sua vida. Não somos nós assim também, muitas vezes, que dizemos a Deus, que dizemos, você é meu tudo, eu vou passar a semana inteira na sua presença, em comunhão contigo, e no fundo, passamos a semana inteira em comunhão com nós mesmos. O problema de quando a gente entrega só a casca, o problema é quando a gente só entrega o exterior às pessoas, só entrega o exterior para Deus, nós vamos continuar vivendo nessa miséria. Nós vamos continuar vivendo, querendo escutar a orquestra do muito, tocar músicas para nós mesmos. Mas Jesus, apesar de tudo, ele continua lá sentado, olhando aquela multidão de gente passando, olhando os ricos tocarem as suas sinfonias nas caixas de ofertas. Parece que Jesus está ali esperando por uma pessoa. E quando ele nota a aproximação de uma pequena senhora, ele viu que o seu tempo de espera estava encerrado. E a pessoa que vinha não era uma pessoa pomposa, não era uma mulher perfeita, nem uma mulher ideal. Mas era uma pequena senhora, com roupas gastas e surradas por 20 mil anos que ela as usou. E ela trazia em suas mãos cheias de calos 2 moedinhas de cobre, moedinhas sujas e escuras, assim como eram as suas unhas, porque ela tinha que trabalhar pesadamente para sobreviver. Por quê? Porque ela era pobre e era viúva. Não existia pessoas para sustentá-la. Mas sabe quando essa mulher, essa velhinha, pobre viúva, ela vai colocar as 2 pequenas moedas dentro da caixa de oferta, essas 2 pequenas moedas, elas não fazem questão de fazer barulho nenhum. Ela coloca as moedas, elas não fazem nenhum barulho. As 2 moedas não se incomodam em nada a fazer um mísero barulho. Elas não são suficientemente capazes de anunciar nada em favor dessa mulher. Mas as moedas fazem uma coisa. Elas se tornam uma pausa para a orquestra irritante dos ricos. As 2 moedinhas escuras, sujas de cobre, têm o poder de silenciar
a orquestra do muito dos ricos. Enquanto pairava o silêncio no ar, Jesus chama os seus discípulos e diz: está vendo essa senhora, pobre viúva? Ela deu mais do que todos. Então os discípulos, uns olharam para os outros com aquela cara de, com um olhar cheio de interrogação, com um olhar confuso, um olhava para o outro. E antes mesmo deles terem uma chance para fazer uma pergunta, Jesus já dá a resposta. E Jesus diz: olha, os outros ricos, eles deram do que sobrava a Deus. Era o nada do muito que eles tinham. Era algo que não afetava o seu bolso, não afetava a sua vida. Só massageava o seu ego. Mas essa velhinha, com essas roupas surradas, nada pomposa, ela deu tudo o que ela tinha para sobreviver. Ela deu o tudo do nada. E isso faz total diferença na vida dela, no bolso dela. Alguns comentaristas bíblicos, como Leon Morris, no seu comentário bíblico Esperança sobre Marcos, sobre todos os livros da Bíblia, nessa parte da viúva pobre, Morris diz que a oferta mínima que você podia colocar na caixa de oferta naquela época eram 2 moedinhas de cobre. Esse era o mínimo exigido. Era a oferta mínima que você tinha que colocar lá. Não podia colocar menos do que isso, tinha que ser pelo menos isso. E não era uma lei. Não era uma lei. Era um acordo de cavalheiros. É de bom tom que se coloque 2 moedinhas. Não era lei. Mas o que nós temos que pensar, sabendo que 2 moedinhas de cobre era o mínimo, é que quando essa viúva coloca as 2 moedinhas de cobre dentro da caixa de ofertas, ela não coloca apenas 2 moedinhas, ela não coloca tudo o que ela tem para sobreviver. Ela põe ali a sua vida. Ela põe ali a sua vida toda. Nada mais e nada menos do que a vida toda. A oferta mínima exigida era a sua vida toda. A oferta mínima exigida para nós é a nossa vida toda. E sabe, o Salvador Jesus está olhando essa mulher. Ele está vendo essa entrega. Ele está vendo a fé dessa mulher. Ele está vendo a ação, a oferta dessa mulher. Jesus está vendo o quanto ela colocou, tudo que ela colocou. Porque dali a alguns dias, Jesus ia fazer o mesmo. Jesus ia colocar a sua vida toda numa cruz para salvar pecadores como nós. Jesus mesmo, o próprio Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, deu a oferta mínima divina, a sua própria vida numa cruz. Para quê? Para salvar a todos nós. Assim como essa pobre viúva não bobeou, ela não teve dúvidas, não teve reservas. Como essa pobre viúva, ela não titubeou nada em colocar a moeda. Assim fez o Filho de Deus por nós. Entregou o seu todo para comprar o nosso todo. O exterior e o interior. Mesmo que o interior, nas palavras de Jesus, sejam cheios de todo tipo de imundície. Mesmo assim, Jesus pagou o preço todo. Deu a oferta mínima, que é a sua vida toda, para nos salvar. Essa obra de Jesus na cruz ainda tem o poder de nos maravilhar e de nos salvar nos dias de hoje. Aquilo que Jesus fez, a sua entrega total, a oferta mínima, tem o poder ainda de nos aproximar de Deus, de nos dar o acesso restrito a Deus, de nos permitir termos a sua companhia
toda. Precisamos entregar as nossas ofertas mínimas. E a gente tende a achar que entregar a nossa vida toda é o máximo. E que a gente tem que se preparar ao longo dos anos para poder fazer essa oferta máxima. Para poder entregar a minha vida toda a Deus. No que a gente se engana é que para você poder entregar a sua vida toda, não é o máximo, mas é o mínimo. É o mínimo necessário. É o mínimo que é exigido. A oferta mínima é toda a sua vida e não é a oferta máxima. A oferta mínima é toda a sua vida. É quando você entrega a oferta mínima a sua vida toda. É que você pode desfrutar de um relacionamento, brutal com Deus. Em 2010, quando eu estava no Amazonas ainda, a gente foi visitar uma vila, uma comunidade chamada São Sebastião do Tracajá. Ela fica no rio Tracajá, que fica mais ou menos 30 horas de barco de Manaus, né? E é uma comunidade pequenininha. Eu acho que a comunidade toda é uma família só que é a comunidade toda. Mas a característica principal dessa comunidade é que eles eram católicos fervorosos. Os caras eram roxo mesmo. E eles nunca tinham deixado a gente atender na comunidade deles, porque nosso barco era um barco cristão. Mas um dia eles resolveram abrir as portas e nos aceitar e deixar que a gente fosse lá, fizesse o atendimento. Então um dia a gente parou lá, em outubro de 2010, a gente parou lá. Então passamos o dia fazendo atendimento médico, odontológico, fizemos a escola bíblica de férias, fizemos visitação em casa. E no final do dia, como era uma vila muito católica, a gente não quis fazer um culto. A gente deu algumas palavras de agradecimento. E quando você vai nessas vilas, é de praxe, é mais ou menos uma norma, uma regra que você deixa o líder falar, o líder da vila falar. E o líder da vila era uma mulher chamada Tiane. O marido dela chamava Vanderlei. Tiane era a presidente da vila, ela que mandava na vila. E Vanderlei, ele era o cara responsável pela igreja católica na vila. E quando foi dada a oportunidade, Vanderlei se levantou e disse: hoje eu conheci a verdade. Hoje eu aceitei Jesus no meu coração. E agora que eu conheço a verdade, não posso mais viver uma mentira. Aqui está o meu cargo na Igreja Católica. E Tiane, no mesmo dia, se converteu também e aceitou Jesus. E a gente, do barco, a gente ficou surpreso, mas muito feliz de ouvir esse testemunho, porque afinal é para isso que a gente está lá, para falar do reino, para falar de Jesus. Para que pessoas possam conhecer Deus, conhecer o plano de salvação, tudo isso. Mas as consequências da sua conversão foram brutais. Em algumas semanas, a plantação deles foi queimada. Os seus filhos foram expulsos da escola. Vanderlei era o motorista do barco escolar. Ele foi mandado embora. Tiane, que era a presidente da vila, perdeu o seu cargo. E sabe como eles foram expulsos da vila? A própria família pôs fogo na casa deles. Mas algumas semanas depois, a gente recebeu as notícias que eles estavam muito bem. Que eles estavam firmes na sua decisão por Cristo. E que eles não iam mudar. E que uma outra família que sofreu a mesma perseguição deu um pedaço de terras para eles. Porque elas tinham um pedaço de terra muito grande. Então essa família que sofreu as mesmas coisas deu para Vanderlei e Tiane um pedaço de terra para que eles pudessem reconstruir a sua vida. E depois de alguns meses, eu tive que ir para Parintins. Parintins é a cidade onde tem aquela festa dos bois lá, Garantido, Caprichoso. A Bebê até sabe a música do Garantido, sei lá, Caprichoso. Não porque mas é porque ela teve na escola. E Parintins é a cidade grande mais próxima, fica a mais ou menos 6 horas dessa comunidade.
E eu fui entregar um barco, uma lancha que alguns irmãos da nossa igreja ofertaram para um missionário de lá. E eu fui entregar esse barco, né? E andando no centro da cidade, eu encontrei Vanderlei, no meio da cidade. Eu falei, Vanderlei, cara, o que você está fazendo aqui? Aqui é longe da sua casa, mano. Você é caboclo, você aqui fica no mato. Né? Tá tudo bem? Aí ele falou, olha, Elias, a gente está muito bem. A nossa vida toda é de Cristo. A gente não vai voltar atrás. Mas eu estou aqui por causa do meu pai. Eu falei, por quê? Meu pai descobriu que está com câncer avançado, num estágio avançado. E que ele queria me ver. Elias, meu pai aceitou a Jesus. E de joelhos, meu pai pediu perdão. Infelizmente, o pai de Vanderlei não conseguiu vencer o câncer. Mas, seguindo o exemplo do pai, do chefão do clã, toda a família de Vanderlei se converteu e foi batizada no mesmo dia. Ele me mandou a foto. E a oferta mínima de Vanderlei e Tiane foi a sua vida toda. Tudo. Não só parte dela, não só o exterior da sua vida, mas tinha que ser o todo. Tinha que ser o todo mesmo, sabendo que as consequências iam ser brutais. Não podemos mais viver a nossa vida aqui dentro da igreja como cristãos, oferecendo só a nossa casca a Deus. Assim como as mães se entregam completamente para criar o filho. Assim como a viúva entregou tudo que ela tinha para sobreviver. Assim como Vanderlei e Tiane ofereceram a Deus todas as suas coisas, mesmo sabendo das consequências brutais. Assim como o próprio Filho de Deus fez por nós, se entregando completamente. Nós precisamos entregar a oferta mínima toda a nossa vida a Deus. Mas existe um problema. Existe um problema em querer entregar a nossa oferta mínima a Deus. Como podemos entregar algo tão estragado a Deus? Como pode o homem miserável que sou, de Romanos 7, hoje aqui de manhã que a Pri colocou. Como pode o homem miserável querer ser uma oferta agradável a Deus? Como pode o homem miserável, pecador, sujo, ter ousadia de dizer, Deus aceita a minha vida? Como é que podemos olhar para um Deus que é santo, um Deus que é grandioso, todo-poderoso e dizer, nos aceita? Aceite a nossa oferta mínima. Como podemos dizer a um Deus, nos aceite, Deus. Pedir a Deus, por favor, nos aceite. É por isso que em Romanos existe um dos versículos mais lindos da Bíblia. É que Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso lugar, mesmo quando éramos pecadores. Nós só temos a ousadia, nós só temos essa graça de poder entregar a nossa oferta mínima a Deus, porque Ele primeiro veio e nos aceitou. Ele primeiro veio e pagou o preço por nós. É por isso que nós podemos dizer, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, por meio de Cristo Jesus. Você que não é nada, eu sei que a sua oferta mínima, a sua vida toda, talvez não seja nada, assim como a minha não é. Mas nós só temos ousadia de conseguir entregar a nossa oferta mínima, o nosso nada a Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele enviou seu Filho para morrer por nós, porquanto ainda éramos pecadores. Essa é a graça. Esse é o caminho. É nisso que temos que nos apegar. Time de Deus, agradeçam as suas mães. Hoje de manhã minha mãe entrou no carro, eu dei um abraço, eu dei um beijo, eu falei, feliz Dia das Mães, eu te amo. Porque eu entendi o tamanho da sua dedicação. Eu vejo a minha esposa,
Linda, olha, ela é linda. Nem parece que ela fica cansada de criar as nossas filhas, mas ela fica. Mas ela é linda, eu sei. E eu vejo, cara, qual é o tamanho da dedicação das mães se entregarem completamente para criar os seus filhos. E a questão é imaginar o quão foi entregar o seu próprio filho todo para nos salvar. Homens e mulheres miseráveis que não passam de 2 moedinhas de cobre bem sujas, mas que Deus aceita com alegria, porque nelas estão toda a nossa vida. Pessoal, é a oferta mínima. Não dá para oferecer a Deus menos do que isso, porque Ele mesmo não nos deu menos do que isso. É nossa vida toda. Até quando? Para sempre. É assim. É assim. Oferta mínima, toda a nossa vida. Eu oro para que vocês possam um dia querer ofertar a sua vida toda a Deus, mesmo sabendo que não passamos de nada. E que Deus possa usar a sua vida, e que Deus possa te abençoar, e que Deus possa falar com você, possa derramar do teu Espírito na sua vida, que você possa desfrutar do relacionamento intenso e íntimo com Deus. Mas que para isso há um mínimo exigido: a sua vida toda. Vamos nos levantar e vamos orar. E qual vai ser a nossa oração nessa manhã? E o que vamos querer dar a Deus? Eu acho que primeiro, antes de tudo, nós precisamos agradecer a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amar primeiro não é só para deixar a Bíblia bonitinha, nos deixar feliz. Deus nos amar primeiro é abrir a porta, é abrir o caminho. E ter a ousadia de entregar o que somos, por mais nada que nós sejamos, por mais que a gente seja um nada, por mais que a gente seja parecido com 2 moedas de cobre, é porque Ele nos amou primeiro que nós podemos oferecer. E nós temos que primeiramente então agradecer a Deus por nos amar primeiro. E a segunda oração é: se você quiser, se assim você decidir nessa manhã, uma decisão sua, entregar a sua oferta mínima, a sua vida toda a Ele, até aquelas partes sujas, até aquelas partes cobertas com imundícies de todo tipo, até essa parte, se você quiser entregar, que você assim o faça, que você faça o seu compromisso com Deus. Ai, mas ele é tão sujo, Ele sabe, e Ele morreu por isso. E Ele sabia de tudo isso quando Ele foi morrer naquela cruz por você. É o seu todo, que é o mínimo, porque Ele em si entregou o seu tudo. Então vamos ter alguns minutos de oração, e depois vamos louvar ao Senhor mais uma vez.
teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, apaixonei no teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, apaixonei no teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, apaixonei no teu querer, Senhor. Senhor Deus, não somos nada, nem merecedores do teu amor, Senhor. Mas obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus para morrer naquela cruz, entregar toda a sua vida para nos salvar. E com a ousadia do acesso que Cristo Jesus nos dá, nós queremos nessa manhã te ofertar a nossa vida toda, a oferta mínima que é exigida, a nossa vida toda no seu altar, Deus. Mesmo sabendo que não somos nada, mesmo sabendo quão miseráveis somos, obrigado, Deus, por aceitar. Obrigado por se dispor a estar conosco, se relacionar conosco. Obrigado, Deus, por se dispor a falar conosco, a nos guiar. Obrigado, Deus, a se dispor em habitar em nós, através do teu Santo Espírito, Senhor. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Que seja o desejo do nosso coração, Deus, que o Senhor cumpra em nós tudo aquilo que está no seu coração, Senhor. Muito obrigado, é o que nós te pedimos e oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém.